Se vocês quiserem acompanhar o texto do Antigo Testamento, o qual servirá de base para a nossa mensagem de hoje, vós tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Este é o texto do Antigo Testamento, do qual nós queremos meditar no tema: Deus não se esquecerá das nossas obras. Quando nós lemos esse texto, logo vem à mente o período que nós estamos vivendo. Período que nos prepara, um período que antecede a eleições. E vejam que o texto, ele bate firme na questão, quando ele diz para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Qualquer coincidência? Não é. Tá? Não é. Isso aqui tudo não é coincidência com o período que nós vivemos, com o período do texto que foi escrito. Porque são seres humanos e o pecado sempre foi pecado. Pecado sempre existiu. E essas palavras de Deus são muito duras. São palavras que devem nos levar a uma profunda reflexão da nossa própria vida, e eu acho que faz a entender também todo o contexto social que vivemos. Que as pessoas, o ser humano, para se dar bem, ele é capaz de tudo. Para chegar ao poder, ele pensa que compra o pobre com um par de sandálias. E eu penso que aquele que se vende também tem que repensar a sua ação. A partir do momento que eu me vendo, seja por um par de sandálias ou por uma mala de dinheiro, a pessoa me tem em suas mãos e eu passo a ser o seu escravo, o seu servo. E isso então nós temos que pensar. Os versículos 1 e 2, eles dizem assim: o Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que vês? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Lei, sentença, castigo, chegou ao fim. Ponto final. Acabou. Esse é o recado que Deus está mandando através do seu profeta Amós. E é interessante, para o seu povo, não para os outros povos, mas para o seu próprio povo, é que este recado foi dado. E aí nós entendemos que, olhando todo aquele contexto social, nós chegamos à conclusão de que havia uma descarada idolatria. As pessoas já não se importavam mais com o que Deus diz através da sua palavra. E por isso que eu digo, parece que o texto de Amós foi escrito para nós, nos nossos dias.
Porque quando nós olhamos os poderosos, que têm aquelas pessoas que têm o poder em sua mão, eles não estão nem se preocupando com o que a palavra de Deus diz, não estão nem se preocupando em administrar para o bem do povo e de forma honesta e correta. E não tem partido. E não tem partido, todos aqueles que têm o poder em suas mãos prestarão conta da sua administração de acordo com o texto do Evangelho. E cada um de nós prestará conta da nossa administração no momento final, naquele dia final. Deus está falando isso para o seu povo. E então vem os versículos 4 a 6, ouvi isto vós que tendes gana contra o necessitado. Vocês, Deus está dizendo, que querem massacrar aquelas pessoas que já estão com a corda no pescoço, ainda vão lá e dão mais uma puxada, para ver se terminam com ele, para ver se prevalece sempre aquele que tem mais poder e mais dinheiro. Quando passará, essas pessoas perguntam, a festa da lua nova para vendermos os cereais? E quando vai passar esse sábado, tão com pressa de pôr em prática os seus planos, as suas ações? Aquele povo que Deus havia escolhido pecava e não se arrependia. Ali está a diferença. Pecar, todos nós pecamos, independentemente de quem nós somos. Todos pecamos, mas a diferença está em arrepender-se e crer em Cristo, ou não arrepender-se e não crer em Cristo. Este é o ponto que nos torna diferentes das outras pessoas. Pecadores iguais, todos somos, mas o ponto que nos difere é Cristo. Ele faz a diferença na nossa vida. Deus então faz uma promessa para o seu povo. Ele diz: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Deus não esquecerá das suas obras. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas vezes nós achamos que as nossas obras estão escondidas, e porque o mundo não sabe das nossas obras, não significa que Deus não está sabendo, mas Deus sabe, e Ele diz: eu não vou me esquecer das suas obras. Estão vendo isso aqui? Vocês gostam? Eu sou muito chegado. Mas eu gosto dele maduro. Alguém gosta dele verde? Se vocês comprarem um fruto verde, o que vocês precisam fazer? Alguns fazem doce, né? Mas se vocês querem comer ele maduro, vocês precisam o quê? Esperar. E se ele está verde, significa que em algum momento ele vai amadurecer. Esse aqui, chegou o momento dele. Ele amadureceu. Ele chegou no ponto pronto para ser consumido. E o que isso tem a ver conosco? Isso mostra que às vezes nós somos que nem frutos verdes, né? Que parece que não vai amadurecer. Mas Deus está dizendo: o momento vai chegar.
por mais que nós não queiramos, o momento vai chegar em que nós deixaremos este mundo. Somos jovens ainda? Sim. Alguns têm mais idade, mas a alma não envelhece. Agora, o que Deus está dizendo que o nosso corpo, por mais que esteja bem, em algum momento, ele vai amadurecer. E vai chegar o momento de nós sermos julgados. A vida desse corpo, a alma desse corpo, sairá dele. E nós teremos que prestar contas a Deus por aquilo que nós fizemos. Nós somos povo de Deus, um povo escolhido, um povo abençoado por Deus. E estas palavras estão sendo dirigidas ao povo de Deus. Que Deus não vai esquecer as obras dos descrentes, isso sim, é claro, é nítido, mas Ele também está dizendo isso para nós, como seu povo escolhido. Vai chegar o momento de vocês, e eu não vou me esquecer das suas obras. Nesse texto, Deus não está dizendo que seremos justificados diante dele pelas nossas obras. Não é isso que Deus está falando. Mas quando as nossas obras não testemunham o seu nome, a fé que temos no coração, mesmo assim nós vamos prestar conta a Deus. As obras, elas só mostram o que vai no coração, o que passa em nossa mente. E eu gostaria que nós, agora, lêssemos alguns versículos bíblicos, e eles estão aqui projetados, que nos faz lembrar dessas coisas. Vamos ler em conjunto Deuteronômio 25, 13 a 16? Na tua bolsa vejam só, Deus está dizendo para o seu povo, seja lá quem for que vier comprar o seu produto, você não terá dois pesos, você não terá duas medidas, você será justo, você será honesto, não importa quem venha comprar. Não importa quem está do outro lado do balcão, porque através de praticar o que é justo, a fé do nosso coração está sendo mostrada. Vamos ver o outro texto, Mateus 5,16. Assim, assim brilhe perante os homens a vossa luz. Mas para que a glória não seja sua, para que a glória não seja minha, para que a glória seja de Deus. A luz que nós vamos deixar brilhar diante das pessoas é para Deus. É Deus quem precisa aparecer. É Deus quem precisa ser mostrado para o mundo lá fora. Se isso vai nos custar caro, que custe. Somos servos de Deus.
que custe muito caro. Se custar a vida, não importa, mas o importante é que a glória seja dada ao Senhor Todo-Poderoso. Próximo texto. Como Deus irá retribuir cada um conforme as suas obras? Isso cabe a Deus. Isso cabe a Deus nos conceder lá no céu. Aliás, eu penso que nós já temos a retribuição das nossas obras, nós já temos o céu. Nós não precisamos que Deus nos recompense por mais nada. Deus nos concedendo a graça de estar no seu reino, na sua casa, não precisamos de mais nada. Não precisamos outra recompensa. Esta já é tudo aquilo que nós precisamos. Próximo texto. Deus não nos criou para honrarmos e glorificarmos a Satanás. Mesmo que em nossa vida, muitas vezes, nós somos servos do diabo. Assim como Pedro, diante do Senhor, naquele momento, ele disse: Senhor, tal coisa não irá te acontecer, eu não vou permitir. E Deus disse: arreda, Satanás. Naquele momento, Pedro estava sendo um instrumento de Satanás. Mas com uma nova vida que nós recebemos, nós não somos consagrados ao diabo. Nós somos consagrados ao Senhor, a esse Deus vivo. A Ele devemos servir. O texto do Evangelho hoje disse: vocês não podem servir a dois senhores. Não adianta querer abraçar Deus com o braço direito e o capeta com o esquerdo. Não há como servir a dois senhores. Ou nós amamos, servimos e testemunhamos esse Deus, ou não servimos. E o texto de Apocalipse, ele vai mais longe, ele diz: porque não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não quer, e não existe com Deus, o ficar em cima do muro. Ou nós estamos de um lado, ou estamos de outro. Esse é o que diz a palavra de Deus. Outro texto. Conheço as tuas obras. E aí, nesta afirmação de Deus, existe lei e existe evangelho. Para nós cristãos, quando Deus diz: eu conheço as tuas obras, nós louvamos o Senhor, porque Ele nos conhece. E nós reconhecemos isso, que Deus conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Então as nossas obras, Deus conhece perfeitamente. Mas para quem não crê, quando Deus diz: eu conheço as tuas obras, isto é lei. Isso é lei, isso é condenação. E ai daquele que não se arrepender das suas obras e voltar-se para o Senhor. Próximo texto. As suas obras os acompanham. Quando nós sepultamos um irmão na fé,
Nós estamos levando para o túmulo restos mortais, um corpo sem vida. E o que acompanha a sua alma, diz o texto bíblico muito claro, as suas obras os acompanham. E faz sentido, porque se no outro texto ele disse que Deus irá recompensar cada um pelas suas obras, então essas obras os acompanharão para o céu. E mais um alento para o nosso coração. Quando nós tivermos que dar a nossa vida pelo Evangelho, não se preocupem, Deus saberá recompensar cada um pela ação, pela obra que fez, para a honra e glória do seu santo nome. E aí nos cabe até uma pergunta: que obras estamos levando para a eternidade? Que obras? Aqui não está tratando de justificação, quero deixar bem claro, não é justificação. Quem nos justifica e nos salva é Cristo, tá? As nossas obras irão nos acompanhar, essas obras que testemunham a nossa fé. Último texto. Grandes e pequenos, na presença do Senhor. Que maravilha! Grandes e pequenos, diante do Senhor e Salvador. Grandes e pequenos com as suas obras, louvando, bendizendo e servindo esse Deus Todo-Poderoso. O ser humano tem uma tendência muito forte de pensar que com a morte não precisa prestar conta de mais nada. Mas isso é engano. O fruto tem um momento de amadurecer. O nosso dia de deixar esse mundo, ele está chegando. E não pensemos nós que isso demora. Pergunta para qualquer pessoa de mais idade, até quem tem 90 e poucos anos, pergunta se 90 e poucos anos passou depressa. Todos que eu perguntei até hoje disseram sim, passou muito depressa. Pois o dia do fruto amadurecer também passa muito depressa. E nós teremos que assim prestar conta diante do Senhor. Somos constantemente convidados por Deus a confessarmos os nossos pecados. Podemos fazer isso olhando para a obra que Cristo realizou. Vejam só, as nossas obras nos acompanham. Pois se você quiser ver o amor de Deus, olhe para a obra que Cristo realizou. E essa obra nunca ninguém irá apagar. Nem mesmo Satanás. Nem mesmo o mundo. Porque a obra que Cristo realizou é uma obra permanente. Que traz vida, traz perdão, traz salvação. Portanto, que cada um de nós com o coração realmente feliz, crendo nesse Cristo, olhemos para a obra dele e glorifiquemos o nosso Pai que está no céu. Quando Cristo fez o que fez através das suas obras, ele estava glorificando o Pai e nos colocando na presença do Pai, nos purificando, nos dando vida e nos dando salvação. Irmãos e irmãs, nós podemos continuar firmes na obra do Senhor. Podemos nos dispor ao trabalho nas áreas de ação que nós temos. Dentro da congregação tem muita coisa para fazer.
Para as pessoas lá fora, tem muita coisa para fazer. Se dispõem para o trabalho. Tem uma oração que eu gostaria que nós fizéssemos juntos, ela está aqui, que foi escrito por Inácio de Loyola. Vamos ler a oração? Ensina-me, Senhor Deus, Era isso. Que bacana a oração. Senhor, eu quero dar, sem calcular quanto isso vai me custar. Lutar, sem temer ferimentos que possam vir sobre o meu corpo. A ser operoso sem procurar descanso. A ser diligente, sem pedir recompensa. A recompensa Ele já nos deu, e a recompensa que Ele pede aqui é salva de saber que faço a Tua vontade. Continuemos firmes no trabalho do Senhor. E termino citando o texto de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use como seus instrumentos para o seu magnífico trabalho de salvação. Amém.